Na geopolítica, os aliados não são para a vida toda. Para a gente poder entender a relação de Trump com a direita brasileira e com o mundo todo, nós precisamos entender como ele enxerga a política externa, né, dos países. E para ele isso é muito claro. É um jogo de troca, de pressão, um jogo de poder, mas que, óbvio, tem limites claros. Então, Trump mantém uma proximidade simbólica, né, com a direita brasileira bolsonarista, com o apoio conservador brasileiro, porque isso reforça a identidade política comum de Donald Trump, uma ideia que existe de uma direita global e uma oposição às instituições tradicionais, ao judiciário e à imprensa. Esse apoio funciona muito no discurso, nas redes sociais e para mobilizar bases políticas, tanto nos Estados Unidos funcionou, quanto no Brasil até certo ponto. O problema começa quando saímos do campo simbólico e entramos no campo das discussões reais, quando os interesses econômicos ou estratégicos dos Estados Unidos entram em jogo. Trump não hesita em impor tarifas, em pressionar parceiros e negociar diretamente com quem está no poder, mesmo que esse governo seja ideologicamente oposto à direita e ao que ele diz apoiar. Foi exatamente isso que aconteceu na relação com o Brasil. Ao mesmo tempo em que Trump mantinha uma retórica favorável à direita bolsonarista no Brasil, seu governo aplicava pressões comerciais e dialogava diretamente com o governo Lula, mostrando que, para Washington, o critério principal não é a ideologia, mas o interesse nacional. Isso deixa um recado muito claro para a direita brasileira. O apoio de Trump não é garantia política. Ela funciona como um símbolo, mas não como proteção institucional. Quem governa ou pretende governar não pode basear sua estratégia em alianças pessoais ou afinidades ideológicas externas, porque essas alianças se desfazem rapidamente quando elas deixam de ser úteis. Esse padrão não se limita apenas ao Brasil. No cenário internacional, Trump também age de forma muito parecida com outros países. Ele prioriza o nacionalismo econômico, usa tarifas e sanções como instrumentos políticos e trata alianças históricas de maneira transnacional, avaliando constantemente o que os Estados Unidos ganham ou perdem dentro de cada relação. Então, isso gera um ambiente internacional mais instável, porque países deixam de confiar em compromissos de longo prazo e passam a buscar alternativas, seja se aproximando da China, seja fortalecendo relações regionais. A previsibilidade, que é um dos pilares da diplomacia tradicional, acaba dando lugar à incerteza. Além disso, ao legitimar discursos populistas e antissistêmicos, Trump também contribui para uma polarização política dentro de outros países. Isso enfraquece instituições, pressiona democracias e aumenta o risco de crises internas, especialmente em sociedades já politicamente divididas, como o caso do Brasil. Em resumo, Trump não é apenas um líder conservador, mas um ator que opera na lógica da desestabilização controlada. Ele mobiliza discursos ideológicos, mas as suas decisões práticas são baseadas em poder e interesse. Para a direita brasileira, isso significa visibilidade e apoio retórico, mas também vulnerabilidade, porque quando a conta chega, quem paga não são os aliados simbólicos, e sim o país. Portanto, na geopolítica, a afinidade ideológica ajuda a mobilizar, mas não substitui a estratégia. No fim das contas, o que define as relações internacionais não são as amizades, mas custos, ganhos e relações de forças. Ou seja, Trump se diz de direita, apoia pautas de direita, pautas conservadoras, porém, no momento realmente ali do clímax, o que importa não é a ideologia, não é a sua ideologia política, a sua paixão, mas o que importa é o que o seu país ganha com aquilo. E isso nos ensina muito para a gente poder entender também a política aqui dentro do Brasil. Se nós olhássemos também para a política dentro do nosso território dessa forma, nós não idolatraríamos candidatos, nós não idolatraríamos governo, mas sim nós cobraríamos de todos os governantes, em todas as esferas, sejam elas municipais, estaduais, federais, nós cobraríamos políticas cada vez mais justas. Então isso é muito importante para a gente entender o que é geopolítica, porque na internet
Está cheio de pessoas falando sobre geopolítica, mas falando não realmente sobre geopolítica, mas falando sobre ideologia, A, B, C, defendendo suas ideologias, nada contra quem faz isso. Porém, é muito importante a gente entender que geopolítica é uma análise fria de todas as ações, de tudo o que acontece. Nós não olhamos baseado na minha paixão ideológica, mas nós analisamos os fatos, analisamos e vendo todo o cenário, a gente tenta fazer um cenário, uma previsibilidade do que pode acontecer e do que poderia ser o melhor, né, para a sociedade e para o mundo. Então, que nós possamos entender bem isso. Geopolítica não é local de aliados eternos, mas geopolítica é local de alianças, até onde cada aliança possa garantir os seus efeitos. Então, muito obrigado. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, um pouco extenso, mas eu queria fazer realmente esse vídeo aqui para a gente fazer essa análise mais profunda sobre Trump e sobre a sua forma de governar, né? E que isso impacta não apenas os Estados Unidos, mas também impacta o mundo todo, né? Então eu queria realmente, esse vídeo eu sei que ficou um pouquinho mais extenso, mas era necessário para a gente poder analisar, né? E aí a sua opinião é muito importante. Já quero pedir aqui a você que deixe o seu like, deixe aqui a sua opinião aqui no vídeo e vamos conversar, vamos debater, né? Conversar um pouco mais e tentar aprofundar um pouco mais sobre a geopolítica.